Amém, graças a Deus. Vamos abrir em Lucas, capítulo 12. Eu quero ler a partir do versículo 51 até o versículo 56. Lucas, capítulo 12, versos 51 ao 56. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Supondes que vim para trazer paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas! Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Curva tua fronte, vamos falar com o Pai. Querido Deus, amado Pai Celestial, te damos graças por esse momento que aqui estamos e invocamos agora mais uma vez o teu santo nome, para que através do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, tu venhas falar conosco e nos instruir acerca da tua palavra. Nosso desejo, Senhor, é ser mais uma vez instruído, para ser edificado sobre esta palavra que é o fundamento da tua igreja. Pedimos a tua graça, Senhor, esteja conosco agora nesse instante, que tu venhas abrir os nossos ouvidos, que tu venhas alargar os nossos entendimentos, e que tu venhas imprimir nas tábuas dos nossos corações a tua palavra, para que nós nunca venhamos nos esquecer dela, dos teus estatutos, dos teus mandamentos. Fale com cada um aqui nesse instante, Senhor, e que a mensagem que for aqui entregue e pregada seja uma semente e que venha frutificar a 30, 60, a 100 por um. Desejosos disso, e conscientes e sabedores de que tu irás nos responder. Nós te damos graças no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvo, eu cego fui, mas vejo já, perdido em achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Meus amados, recentemente nós ministramos um estudo que eu intitulei A Conversão de Israel. Nós ministramos em 2 partes e, na verdade, era uma reedição. Nós ministramos esse tema há alguns anos atrás e resolvemos novamente tratar sobre esse assunto, até para fazer um registro que não foi muito bem feito na ocasião, quando pregamos pela primeira vez lá em São José, Santa Catarina, na igreja do pastor Walter Paulino. Na ocasião nós mencionamos aquele problema que todos sabem que Israel enfrentou quando Cristo esteve lá. Jesus esteve lá cumprindo as Escrituras, né? Deus estava visitando aquele povo, mas aquele povo não estava discernindo o cumprimento das Escrituras naquele dia. Eles estavam, como disse o Umbanda, cegados. E o Umbanda nos explicou que essa cegueira de Israel era proposital para que depois a luz chegasse a nós gentios e para que depois, no tempo oportuno, tanto nós gentios como os judeus, depois esclarecidos, se reunissem com a noiva, com a igreja e formassem um só corpo, uma só família, como deve ser, como serão todos os filhos de Deus. Então, Israel não estava reconhecendo aquele dia, não estava reconhecendo os sinais, não estava reconhecendo o cumprimento das Escrituras. Mas veja que os homens que compunham ali o Sinédrio eram homens estudiosos, eram homens que conheciam as Escrituras, que conheciam a palavra, eram homens instruídos
E não eram apenas conhecedores das Escrituras, mas eles haviam criado, eles mesmos, rudimentos, leis, ordenanças, para que eles pudessem cumpri-las de forma que eles pudessem se apresentar a Deus mais santos, mais justos, mais retos, mais zelosos. Mas mesmo com tudo isso, com todo esse empenho, com todo esse zelo que esses homens do Sinédrio tinham, isso ainda não foi suficiente para que eles compreendessem o que estava acontecendo ali. Eles estavam se esforçando com a sua justiça, com as suas obras, para se apresentar a Deus como um povo santo, como homens justos e santos. Porém, nós entendemos que o homem não se torna santo, na verdade, por si mesmo. É Deus que torna o homem santo. Amém. Então, se o Espírito Santo estiver nele, estiver em nós. Quando Deus disse para Moisés tirar as sandálias dos seus pés porque o monte era santo, não era porque o monte em si era santo, mas porque o Deus Santo estava ali. Amém. O que torna as coisas santas, nossa vida santa, nosso trabalho santo, tudo santo é nós ali. Se o Espírito Santo está em nós, onde nós estivermos, nós seremos santificados e santificaremos o lugar onde estamos. Então não é alguma coisa que você faz, não é uma obra de justiça que você tem que praticar, que você tem que cumprir, algum metodismo, não. É o Deus Santo. Se o Deus Santo está em você, você é santo. Amém. E as obras que você faz serão santas, porque não serão obras tuas, mas serão as obras do Espírito Santo em você, frutificando em você. E uma vez que não há nada de bom em nós, então somente Deus é que pode nos fazer, nos tornar bons, nos tornar santos. E é a vida de Cristo também em nós, que vai tornar de nós, de fato, pessoas vivas. E hoje, a sua vida, ela foi manifestada até nós na forma dessa mensagem, dessa doutrina, que nos dá vida, que nos aviva, que nos regenera, que nos transforma. Agora, isso é por meio dessa mensagem, ele tem feito isso. Mas do que serviria nós cremos na mensagem se a vida dela não estivesse manifestada em nossas próprias vidas? Então, nós cremos que nós temos tudo isso porque essa vida está em nós e tem nos transformado. Mas aqueles homens, eles não conseguiam discernir a presença de Deus que estava ali sendo manifestada entre eles na forma do seu Filho, cumprindo ali as Escrituras para aqueles dias. E isso significa que, embora eles conhecessem a palavra de Deus, conhecessem as profecias, estavam cientes do que as Escrituras falavam, principalmente as profecias messiânicas da vinda do Messias, eles ainda assim, mesmo com todo o conhecimento que eles tinham, eles não sabiam como aplicar as Escrituras. Então veja, não basta você apenas conhecer a palavra, você tem que saber como aplicá-la. Quando você, minha irmã, vai fazer um bolo, por exemplo, você vai seguir a receita, não vai? E a receita ali te dá a lista dos ingredientes, te dá a lista das medidas, não é isso? Mas você pode fazer um bolo apenas com isso, com os ingredientes, com as medidas. Assim, irmão de hoje, eu tenho tudo aqui, a receita diz, pega tanto de farinha, pega tanto de açúcar, 2 ovos, não é isso? Tem até os medidores, meia colher disso, meia colher de chá daquilo. Mas você conseguiria fazer um bom bolo se depois de tudo isso você não lesse o modo de preparo? Isso faz parte. Se você simplesmente pegar os ingredientes, ainda que sejam os ingredientes corretos, como a receita manda, e seguir as mesmas medidas que a receita manda, e simplesmente misturar e não seguir o modo de preparo como diz a receita, minha irmã, você não vai conseguir fazer um bolo. Você vai fazer qualquer coisa menos um bolo. Não é bolo que vai sair ali. Vai ser um negócio, uma massa misturada, batumada, sei lá. Então, você tem, depois dos ingredientes, você tem que seguir o modo de preparo. Ele vai te dar o passo a passo. Não pode ser uma coisa antes da outra. Tem que ser exatamente como está ali. Se você der um passo antes ou depois, ou ultrapassar, ou pular, saltar um movimento, você vai cometer um erro em algum lugar. E assim, da mesma forma, queridos, é com a palavra de Deus. Você pode ter a palavra, você pode ter os ingredientes, você pode saber o que a Escritura diz, mas de nada disso vai servir para você se você não souber como aplicar essa palavra na tua vida. Então, nós precisamos ter o conhecimento da palavra, mas esse conhecimento não vai ter muita utilidade se nós não soubermos como fazer dela ou fazer uso dela de uma forma correta. De nada adianta dizer que nós conhecemos a palavra se nós não soubermos como aplicá-la
em nosso próprio favor. Então, da mesma forma, assim como disse Jesus, de nada adiantava ali a habilidade que alguns homens tinham de discernir os sinais. Olha, vai chover, vai ficar frio, se ao mesmo tempo eles não sabiam discernir o cumprimento das Escrituras, como estavam sendo cumprido, como estava sendo manifestado ali naqueles dias. E Jesus disse que o fato dele estar ali, pregando a sua palavra, o seu evangelho, trazendo a sua mensagem para nós, ele disse que isso ia criar uma certa divisão. Você viu ali? Vai haver dissensão entre pai, filho, nora, sogra, e isso se repetiria de uma forma indefinida. Não seria só aqui, ali, naqueles dias que ele estava ali, mas depois que ele partisse, a sua mensagem estaria aqui, ou ele estaria aqui, na forma do Espírito Santo. Então, essa divisão que ele disse que ia haver, ia ser por causa do quê? Da sua palavra. Porque alguns iriam crer e alguns iriam descrer. Então, por causa dessa fé de alguns e da descrença de outros, isso iria provocar essa divisão, essa dissensão. Então, nos seus dias, essa dissensão acontecia simplesmente porque alguns não estavam conseguindo compreender a sua mensagem, o seu evangelho, o significado das suas palavras. E, como eu disse, até os instruídos que conheciam a palavra não conseguiram aplicar, não conseguiram discernir. E isso criou dissensão, criou divisão. Eles não estavam entendendo a mensagem, o ensino de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 10, verso 15, diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e tenho autoridade para reavê-la. Este mandado, esta autoridade, este poder, eu recebi de meu Pai. Agora, aqui, depois faz uma síntese. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão, ou seja, divisão entre os judeus. Por que isso? Porque eles não creram, eles não entenderam e discordaram. Então ele disse, eu vim aqui para trazer dissensão, divisão. Por que isso? Porque ele vai trazer uma mensagem e muitos não vão entender. Ou talvez até vão entender, mas não vão querer ceder, ou crer, ou aceitar. Então veja, nós entendemos que a mensagem faz isso. O Evangelho fez isso nos dias de Cristo e tem que fazer isso até hoje. Até entre nós. Essa dissensão, essa divisão vai ter que acontecer. Então, quando você vê, às vezes, divisões aí, o que é isso? É o cumprimento das Escrituras, porque ele disse que eu vim, eu vim trazer espada, ele disse, não foi? Vim trazer dissensão, mas é uma dissensão por causa da sua palavra. Há aqueles que creriam e aqueles que não creriam. E nós entendemos que essa divisão, infelizmente, está por toda parte. Você vê, inclusive, entre as denominações, e até se você for ver, se você for especificar uma organização aí qualquer, você pega aí, por exemplo, a Assembleia de Deus, está toda dividida, toda desmembrada. Cada uma tem suas próprias convenções, estão divididas entre si. Isso em toda parte. E quando isso acontece, a irmã Bana nos instrui de que é porque há também uma falsa mensagem que pode ser pregada e que pode provocar a dissensão. Às vezes uma dissensão, uma divisão não é provocada apenas pela palavra de Deus, mas também uma falsa mensagem, uma falsa pregação, uma falsa doutrina, movido por um falso espírito, também pode provocar uma divisão, uma dissensão. Eu quero ler para você aqui algo que nós traduzimos alguns anos atrás, no sermão do irmão Oliveira, intitulado Parúzia, que ele pregou no dia 7 de 77. Ele disse aqui, não pense que você tem as respostas se você realmente não tem. Apenas fique para trás e observe isto. Apenas viva uma boa vida cristã. Amém. Vê? Sem citar o erro de alguém, eles poderiam estar 100% certos. Poderiam estar 100% certos, nada com que brigar. Apenas observe o quê? Os seus espíritos, os seus motivos, os seus objetivos. Porque esta mensagem foi para nos reunir e não para nos dispersar. Se estamos sendo dispersos, divididos por esta mensagem,
Então, ela não é a mensagem, ou é o espírito errado. Apenas mantenha-se sob controle. Então, Livei disse, às vezes é um espírito errado que vai provocar divisão. Entre os irmãos, entre a igreja, não pode haver divisão. A mensagem vai provocar divisão entre aqueles que são incrédulos, daqueles que creem. Mas entre aqueles que creem não pode haver divisão, queridos. Se há também entre eles, então alguma coisa está sendo errada. Eu creio na mensagem, mas você está dividido com alguém, então alguma coisa está sendo errada. Ou não é a mensagem, ou é um espírito errado. E você sabe, isso é algo recente, é algo novo, algo que nunca presenciamos antes? Não, sempre existiu. Isso sempre foi assim. Você vai ver que Paulo menciona esse problema lá nos seus dias. Paulo disse que havia divisão lá até mesmo entre os próprios pregadores lá do Evangelho. Ele disse isso lá em Filipenses 1 a 15. Filipenses 1, versículo 15 a 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei. Amém. É um problema que havia nos dias de Paulo, e é um problema que você está vendo acontecer até hoje. Isso continua sendo feito. Agora, embora que Paulo dissesse para nós que ele não se importava muito que alguns pregassem o Evangelho com o espírito errado e contendo divisão, isso não significa, meus irmãos, que Paulo estivesse estimulando tal espírito aqui entre os cristãos. Porque nessa mesma epístola ele vai dizer no capítulo seguinte, no verso 3, nada façais por contenda, por divisão, nem por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu só estou aqui, irmãos, porque eu considero você superior a mim, o irmão Paulo superior a mim. Estou aqui para servir, e é assim que deve agir o corpo de Cristo. Mas veja que Jesus ele assumiu a responsabilidade. Se houver divisão, é por causa da minha mensagem, é eu que estou provocando isto. E isso haveria por conta daqueles que não seguiriam sua mensagem, ou que não possuíssem o seu espírito. Então, tal divisão já estava ali acontecendo, e isso deveria ter sido visto também como um sinal da hora em que Israel ali estava vivendo. Então, aqueles religiosos, eles não tinham falta de alguma instrução, eles conheciam todas a lei, as escrituras, os profetas, eles tinham conhecimento, eles não tinham carência, falta de conhecimento das escrituras, mas então o que estava faltando para aqueles homens? O Espírito Santo. Para dar a eles a verdadeira revelação, para abrir-lhes o entendimento e dar a eles a revelação daquilo que eles haviam lido e que eles mesmos também falavam e escreviam, porque alguns eram escribas, copistas da lei. Então, havia ali um espírito errado por trás daqueles líderes, que impediam eles de receber a Cristo e a sua mensagem. E é exatamente esse mesmo tipo de espírito que nós encontramos hoje em nosso meio, que impede alguns de receber a mensagem da hora desse tempo do fim. Quero ler aqui algo que o Mambana disse na mensagem Fuja para cá, venha depressa. Escute o que ele vai dizer aqui. Aquele mesmo espírito estava sobre o sumo sacerdote Caifás e sobre todos os estudiosos instruídos dos dias de nosso Senhor. De que espírito que o Mambana aqui está falando? Esse espírito de rebeldia, de não ceder, de não se humilhar. Esse espírito estava sobre aquele líder e sobre todos os demais estudiosos instruídos. E nós temos costume, nós já ministramos em algumas ocasiões, nós temos dito que quando há uma adulteração da palavra, quando uma igreja, ou quando um povo, quando um grupo adultera a palavra, isso primeiro começa com quem? Pelos seus líderes. É ele que primeiro distorce, a igreja apenas vai receber o quê? Esse espírito. Então, Israel naqueles dias estava cego por quê? Porque esse era o espírito dos seus líderes. Eles apenas vinham auferido, recebido isso deles e desses homens que o profeta disse que eram estudiosos, eram instruídos. Esse espírito de cegueira, de rejeição, de empáfia, de orgulho estava sobre todos eles. Aí Mambana continua, ele disse, vocês são do vosso pai o diabo, homens santos, homens justos, homens instruídos nas escrituras, mas falharam em obter a revelação. Espertos, inteligentes, grandes homens,
mas que não conseguiam ver a simplicidade e a ação do Espírito Santo. Você sabe, Deus se move na simplicidade. Deus, faça os corações dos homens estarem abertos e os olhos abertos. Sim, se Deus não abrir os olhos, querido, não adianta você passar por elucubrações, por grandes estudos profundos, não. É Deus, somente Deus é quem pode abrir nossos olhos para nos fazer ser filhos unidos, obedientes e tementes a Deus. Somente Ele. Deus, faça nossos corações se abrirem para que eles possam ver a hora em que estamos vivendo. Isso não foi apenas nos dias de Jesus. O profeta aqui está dizendo que os irmãos aqui possam ver os dias que estamos vivendo. Aquele mesmo espírito de Caifás, daqueles homens instruídos, está aqui entre nós, no nosso meio. Não só entre denominacionais, que se dizem denominacionais, que pertencem a alguma denominação, que se intitulam pertencer a uma denominação, não apenas entre eles, mas também até aqueles que dizem ter a verdade ou nessa mensagem, que crê nessa mensagem. O profeta aqui diz que eles possam abrir os seus olhos para ver esse espírito errado. Como a mensagem está prevista para sair exatamente do jeito que é, e antes do juízo, que eles possam ter misericórdia. Conceda esta tarde a todos que levantarem suas mãos, que o Espírito Santo penetre em seus corpos, em seus corações, em suas vidas, em seu íntimo, e os regenere e faça novas criações em Cristo Jesus. Só Ele pode fazer isso. Que os seus olhos se abram e digam, por que eu não vi isso antes? Conceda isto, Senhor, e que eles possam ser salvos desta grande hora que se aproxima. Sim, porque este é o grande espírito que está pairando sobre muitos. Um espírito de cegueira. Mas aqui o profeta diz que Deus possa mover alguns e eles possam ver, por que eu não vi isso antes? Por que eu estava combatendo uma coisa que agora eu estou vendo que é luz, que é verdade? Por que eu chamei de trevas aquilo que era luz, de mal aquilo que era bom? De amargo aquilo que é doce? Então veja, nós estamos verificando que hoje estamos vendo o quê? Nós estamos vivendo aquilo que aconteceu no Alfa, no Ômega, se repetindo outra vez. Jesus não pôde ser compreendido pelos religiosos instruídos do seu tempo, pelos sábios, pelos justos, pelos santos. E da mesma forma, muitos aí se acham justos, se acham sábios, se acham instruídos porque leram a Bíblia ou estudaram todos os sermões do profeta, são sábios porque eles dizem que têm um bom conhecimento. Mas da mesma forma, queridos, aquele espírito que estava sobre Caifás e os instruídos também estão sobre eles. E o profeta diz que eles possam ter humildade para enxergar, para ver. É o mesmo problema que está se repetindo. Lembra qual é o título da mensagem que eu dei aqui? O dia que estamos vivendo. Reconhecendo, compreendendo o dia e a hora que estamos vivendo. Nada há de novo. Não é isso? Tudo está se repetindo. E alguns são até, esses que discordam, que não creem, Mamona disse que até seriam sinceros. Seriam até crentes. E crentes sinceros, e crentes genuínos, e crentes verdadeiros. Mas que mesmo assim, eles não compreenderiam a mensagem, o mensageiro do dia. Assim como alguns que discordavam de Jesus eram pessoas sinceras, mas não conseguiam entender e discordavam. Mamona disse lá na mensagem, a palavra falada, semente original 2, muitos ministros verdadeiros entenderão mal esse mensageiro. Foi nos dias de Jesus lá, eram verdadeiros, eram sinceros, mas não conseguiam entender o Cristo. Hoje você tem ministros aí bem intencionados, zelosos, mas não conseguem entender ainda a mensagem e até combate aqueles que se esforçam em transmitir a verdade da mensagem. Porque interpretam mal a nós? Não. Interpretam mal quem? A mensagem e o mensageiro. Mamona disse, ministros sinceros e verdadeiros interpretariam mal a mensagem e o mensageiro. Então, são essas pessoas verdadeiras e honestas que estão aí, às vezes, combatendo a mensagem. Eles podem estar crendo em um ensino errado, pensando que é verdadeiro, e isso poderia até acontecer, como eu disse, tanto com ministros aí denominacionais, como também com ministros dentro da mensagem. Eu estava lendo, alguns dias atrás, uma matéria, não sei qual jornal que foi aí, que publicou uma pesquisa feita por um estudioso, um pesquisador americano chamado Jason Heifler. Eu quero só fazer um rápido comentário sobre essa pesquisa, porque achei muito interessante. Porque os resultados dele, que ele coletou, coincidem com o que nós mesmos estamos vendo nesses anos em que estamos ministrando a mensagem. Porque você tem que, às vezes, pegar essas coisas e saber aplicar isso no espiritual. Este pesquisador americano, ele disse que
através das suas pesquisas, dos seus estudos, que, vou ler aqui as palavras dele, entre pessoas com convicções fortes e consolidadas, os fatos têm um surpreendente baixo valor quando divergem dessas crenças e opiniões mais arraigadas. Ou seja, o que esse pesquisador aqui descobriu? Que quando alguém adota algo como verdadeiro, embora não seja, é um erro, é uma mentira, é algo falso, mas quando ele adota o falso como se fosse verdadeiro, e mesmo que você consiga provar que é falso através de argumentos, de fatos, de reais, as pessoas, por terem ficado tanto tempo com o falso, com o mentiroso, eles ignoram os fatos que mostram que aquilo é real e falso para permanecer com o falso. Esse pesquisador aqui descobriu que nem sempre adianta mostrar para os outros os fatos que comprovam que as suas notícias são falsas, que o que eles estão crendo é errado, porque eles simplesmente se mostram satisfeitos com aquele conceito em particular, mesmo conscientes dos fatos que confirmam a sua inveracidade. Ele disse mais, ele disse, novas informações somente as fariam refletir sobre argumentos favoráveis à sua própria convicção. Ou seja, quando eles estão firmados em propositadamente, assintosamente, em defender algo que é mentiroso, que é falso, mesmo quando eles ouvem relatos que provam que aquilo é falso, eles procuram gastar o seu tempo para criar razoamentos de argumentos para se fundamentar naquela posição, mesmo sendo falsa. Então, por mais que você tente convencer alguns, e com fatos reais, nem sempre eles vão querer se convencer, porque estão satisfeitos com aquela opinião, mesmo que alguma coisa mostre, e eles se convencem lá dentro que é falso, eles preferem ficar com isto. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos visto isso, irmão Paulo, dentro da mensagem. Temos visto tantos ministros pregando homicídio, e mesmo você mostrando fatos que mostram que o Mobano não era homicista, eles relevam tudo isso, desprezam tudo isso e se mantêm naquilo. Então, aquilo que a ciência diz, está dizendo, porque é uma pesquisa científica, isso que está acontecendo agora, que nós vemos, não é uma coisa nova, a mensagem nos antecipou isto. E o Mambana chegou a dizer isso para nós. Ele disse lá na mensagem, provando a sua palavra, agora, é possível que cristãos firmes, pessoas boas, retenham às vezes, retenham o que é errado, achando ser correto. E mesmo quando você mostra o correto, eles vão preferir continuar naquilo que está errado. E vão ser sinceros. E vão ser zelosos naquilo. Mas está errado. Então, mesmo que você prove aí alguma doutrina errada, eles continuam orgulhosos, continuam empedernidos e não aceitam ser esclarecidos. Isso, às vezes, até em questão política, porque se eu não me engano, quando esse pesquisador fez essa pesquisa, a questão que está envolvida, eu acho que era, eu posso estar enganado, mas acho que era questão política. Eu não tenho certeza agora. Mas você pode aplicar isso para outras áreas. Amém? Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando. Não apenas entre nacionais, mas também dentro da mensagem. Assim como alguns instruídos nos dias de Jesus não estavam conseguindo entender a mensagem, hoje há muitos ministros instruídos dentro dessa mensagem e ainda assim não conseguem entendê-la. Numa das conversas que eu tive com o irmão Brian, às vezes um assunto aponta para outra coisa e de repente ele abordou algo para mim. Eu quero ler aqui para você exatamente as palavras que ele me disse. Ele disse assim para mim, se você fizesse uma pergunta para as pessoas desta mensagem e para os pastores, para os ministros, para os que pregam esta mensagem, você descobriria que a maioria deles não teria a menor ideia de qual seria a resposta. Aí a pergunta, o Mambaio diz, o que é a mensagem? Eu disse, irmão Jorge, pergunte para os irmãos da mensagem, pergunte para os pastores da mensagem, para que eles pudessem resumir em poucas palavras, em uma frase pequena, o que é a mensagem para eles, o que eles entendem que é a mensagem. Diga-lhes para dar uma resposta em uma frase. Ele tem feito isso. Em vários lugares, por ele ter viajado e ministrado, ele tem perguntado, irmão, o que você acha que é a mensagem? Como é que você resumiria a mensagem? E o irmão Brian disse, irmão Jorge, pergunte isto. Pergunte para os ministros, pergunte para os irmãos. E eu mesmo perguntei para mim, o que é a mensagem? Aí eu fui para a própria mensagem. Ele escreveu lá em inglês, What is the message? Então fui lá nos sermões do Mambana e escrevi lá em inglês.
E há uma mensagem onde ele diz para nós o que é a mensagem. E, sabe, muitos não sabem o que é. Eles vão te dar inúmeras respostas. Nós ministramos isso, tratamos sobre isso lá no Rio de Janeiro. Acho que um dos títulos da mensagem foi justamente isso. O que é a mensagem de hoje? E depois que divulgamos, eu lembro que o irmão Boris do Chile, o ministro, nosso irmão associado, ele fez a mesma pergunta numa rede social e no Facebook. Perguntou para os irmãos ali, com quem ele tem ali amizade, o que é a mensagem? E eu li as respostas. E cada um dava uma resposta diferente, confirmando aquilo que o irmão Baia disse. Eles não sabem o que é a mensagem. Não sabem resumir a mensagem em poucas palavras. Cada um dava uma resposta diferente. E vamos fazer para a nossa pergunta, o que é a mensagem? O que é exatamente a mensagem? O que foi que exatamente o Umbanda fez aqui quando ele esteve conosco? Eu quero ler para você uma mensagem do Umbanda, onde ele vai resumir um pouco sobre isso. Isso você encontra lá na mensagem, a maior manchete de notícia da história. Ele vai dizer aqui, ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Agora o profeta faz uma pergunta. Qual é a mensagem hoje? Venha, creia, diga aos outros que ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo e aparece para a igreja eleita esta noite. Como ele apareceu então? O que ele faz então? Eu sempre lhe disse que Deus é infinito e não pode mudar. E essa foi a sua atitude para com o mundo depois da ressurreição. É a mesma coisa hoje. E Jesus testemunhou a mesma coisa, dizendo, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Então veja, é nisso que se resume a mensagem que o William Branham pregou para nós. Que é entender que Deus está aqui se revelando de uma forma especial para a sua igreja. E o Umbanda disse que o seu ministério não era exatamente para tentar nos explicar quem é Deus, embora tenha feito esse esforço, mas o principal motivo dele estar aqui foi de simplesmente dizer que ele está aqui. Não é isso? Mensagem desde então, de 62. Quantos sabem que há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo? São duas palavras diferentes. Agora, nesse instante, é a aparição. A próxima será em breve, ele vai vir fisicamente. Ele está aparecendo no meio de nós, fazendo as obras que ele fez uma vez em sua igreja. Agora você é parte dessa igreja e pela graça você crê. Eu sou membro dessa igreja. Agora, eu não sou um pregador, você sabe que eu não sou. Ou seja, não tinha instrução, não tinha curso de seminário. Eu não tenho instrução para fazer isso. Às vezes eu me sinto relutante em pé aqui por homens de Deus que são chamados para esse ofício. Há apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são evangelistas. Eu estou aqui de pé. Mas o meu ministério é um ministério diferente de um pastor ou de um mestre. Na verdade, o ministério do Umbanda não fazia parte do ministério Quíntuplo. Amém? O ministério do Umbanda não pertencia ao ministério Quíntuplo, ele estava acima disso. Amém. Eu não sou. E se eu disser coisas erradas, irmãos, perdoe-me. Eu não quero dizer isso, mas este é o meu ministério, para declará-lo que ele está aqui. Amém. Então, esta é a mensagem do Umbanda. Esta é a mensagem. Né? Deus está aqui. Amém. Deus está aqui na forma da coluna de fogo, o redemoinho, seja como for. Deus está aqui. Amém. Isso, irmãos, é a mensagem. Amém. Agora, alguns estudiosos no dia de Jesus entenderam a mensagem de Jesus. Deus estava ali, eles entenderam? Compreenderam? Receberam o Senhor no dia da sua visitação? Não. E os estudiosos aí fora receberam Deus na sua manifestação outra vez? Souberam que Deus estava aqui? Não. E mesmo os próprios pastores da mensagem não sabem resumir a mensagem nisto. Não sabem que o foco da mensagem ou da vinda do mensageiro foi simplesmente dizer para você, olha, Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui operando de uma forma diferente que ele não operou 2000 anos atrás. Deus está aqui. Deus está aqui para guiar e conduzir uma igreja rumo ao milênio. Então, uma vez de posse disso, sabendo que Deus está aqui e que Ele quer se revelar para a sua igreja, para nós, então, o que Ele requer de nós é o quê? Que nós nos afastemos das denominações, do babilonismo, não é isso? Do sistema que foi criado pelo homem que te afasta disso, que te separa disso,
e que venhamos fugir disso e corremos para a cruz de Cristo. Mamãe disse outra vez aquela mensagem, fuja para cá, venha depressa. Então, qual é a mensagem? O que é a mensagem? Qual foi a sua mensagem? Apresse-se e saia daqui. Né? Porque Deus está aqui, não é verdade? Essa é a mensagem. Mas por que Deus está aqui? Para fazer você sair do falso e ir para o verdadeiro. Né? Saia daqui. Afaste dessas grandes paredes denominacionais. Não seja escravo de homens. Seja servo de Cristo. Afaste dessas paredes do pecado que você está rodeado, ou esteve rodeado. Esses velhos atos de televisão imoral, todo esse material de jornal, todas essas revistas de história verdadeira, fique longe disso. Todos esses céticos, eu me pergunto se isso poderia ser uma telepatia, eu me pergunto se poderia ser isso. Depressa, vá embora. Afaste toda incredulidade. Saia e corra para o meio da misericórdia de Cristo. Ela está na cruz porque há espaço na fonte por você. Pense nisso pela fé e receba-o. Amém. Então veja que o mesmo problema que Jesus enfrentou nos seus dias, onde muitos não compreendiam a sua mensagem, vem se repetindo hoje. E é por isso que o Mambana dizia que nós precisamos examinar as Escrituras, examinar esta mensagem, para nós compreender o dia em que estamos vivendo, o dia e a hora que estamos vivendo. Por que alguns não entendem? Por que ministros não conseguem entender, não conseguem aceitar? Tem até as pesquisas científicas que estão ajudando, mesmo que você se esforce para provar, eles estão convencidos de que eles estão satisfeitos com o que eles estão defendendo e eles pensam que é o correto. Então, Mambana disse que nós temos que examinar a Bíblia, a mensagem desvelada de Deus. Se eles tivessem tão somente conhecido a palavra, eles teriam sabido quem era Jesus. Se um homem tão somente conhecesse a palavra de Deus, ele saberia a hora em que estamos vivendo e o que está acontecendo. Se você conhece a Deus e conhece a palavra, você está entendendo, você está interpretando esses sinais desse dia. Eles simplesmente se recusam a ouvir essa palavra por causa das suas tradições. Deus guarda a sua palavra número 1. Agora, no dia em que estamos vivendo e nos tempos em que vivemos, creio que cabe a nós examinarmos a palavra de Deus e vermos onde estamos vivendo e a hora em que estamos vivendo. A palavra de Deus vai fazer você entender o que está acontecendo agora. Agora, Deus falou deste dia, e este dia é um dos dias mais marcantes que o mundo já viu. É um dos maiores momentos para pregar o evangelho que o mundo já conheceu. E é verdade. Como eu disse, nós estamos transmitindo aqui o nosso culto pela rádio, né? O irmão também disponibiliza na sua rede social, página, coloca lá texto, um vídeo, gravação. É tão fácil hoje, é tão maravilhoso as ferramentas que estão à nossa disposição de tornar conhecida a mensagem, a palavra de Cristo. De forma que você às vezes nem precisa sair da tua casa mesmo, com uma mensagem, com um celular, com um vídeo, com uma gravação, com áudio, com texto, seja uma rede social, um vídeo do YouTube, você consegue atingir muitas famílias, como as que estão sendo atingidas, recebendo agora essa audição. Amém. É um tempo maravilhoso realmente que nós estamos vivendo, mas veja, ao mesmo tempo que se nós tiramos proveito dessas ferramentas, dessa tecnologia, para divulgar a mensagem, muitos usam essa mesma ferramenta, dessa mesma tecnologia, para disseminar aquilo que é errado e aquilo que é mentira. Uma outra mensagem aqui do Mambana. Hoje essa escritura está cumprida. Mambana aqui vai falar desses problemas que nós estamos enfrentando esses dias de hoje. Observe o aumento da pesquisa científica. Agora, uma vez, meu avô foi ver minha avó em uma carroça de bois. Agora é no avião, a jato, ou até mesmo uma órbita no ar para o espaço sideral. Isso é ótimo. Como quem disse isso? Daniel 12, verso 4, que disse, a ciência se multiplicará nos últimos dias. Vemos a hora em que estamos vivendo. As escrituras mostram o dia que você está vivendo. Observe agora as condições do mundo, a condição da ciência, e observe novamente hoje em nosso sistema educacional. Agora está falando das escolas, das influências das crianças, como estão sendo influenciadas. Agora, não tente negar isso. Eu tenho os recortes dos jornais, o ensino de sexo em nossa igreja.
em nossas escolas, de jovens estudantes terem relações sexuais um com o outro para ver se eles podem acasalar no mundo, sim, Senhor. Nos dias de Membrana. E hoje? Está cada vez pior, não é verdade? Hoje tem até o chamado kit gay para fazer a criança desde cedo pensar que é normal você agir ou ter atitudes efeminadas ou de homossexuais. As coisas estão cada vez ficando pior. Não é verdade? Mas aí de Membrana vai para um lado ainda mais perigoso. Ele diz, que tal o nosso sacerdócio, os ministros? Essa noite eu tirei um pedaço de jornal. Membrana gostava de ler jornais, gostava de se atualizar. Meus irmãos, faça isso também. Leia jornais, atualize-se. Membrana estava sempre atualizando-se. Por quê? Para ele ver as escrituras sendo cumpridas nos nossos dias. Esteja a par. Leia tudo, leia as informações, informe-se. Porque o profeta fazia isso. Eu tirei isso um pedaço de jornal, lá em Los Angeles, Califórnia, onde um grupo de clérigos, batistas e presbiterianos, ministros, trouxeram um bando de homossexuais para dentro e praticaram homossexualismo com eles, dizendo que estavam tentando conquistá-los para Deus. Eles acharam que, fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo, conseguiriam se aproximar deles, estar próximo para abordar Cristo para eles, para evangelizar. Quando essa é uma das maldições da hora, um sodomita, e a lei até os prendeu. Agora, onde nós estamos? Todo o nosso sistema apodreceu debaixo de nós. Eu vi que o aumento do homossexualismo nos Estados Unidos cresceu 20% ou 30% sobre o ano passado. Pense nisso, homem vivendo com homem exatamente como eles fizeram em Sodoma. Aumento do crime, delinquência juvenil, os filhos não obedecem mais aos seus pais. E que hora estamos vivendo? Neste dia, esta palavra de profecia está cumprida, disse Membrana. Então veja, de fato, nós estamos presenciando, como disse Membrana, aí uma era de sodomitas, né? Onde questões aí envolvendo, como eles chamam, ideologia de gênero, está sendo debatido, e até a questão de homofobia, né? Onde está sendo debatido aí em várias áreas da sociedade. E desde os dias de Membrana isso vem aumentando até os dias de hoje. Você sabe que recentemente aí foi arquivado aí um projeto, a PLC 122, no Senado brasileiro, que também era conhecida como a lei anti-homofobia. Havia várias coisas ali que estavam sendo ditas entre linhas. Não estavam falando abertamente, mas os intérpretes da lei entenderam para onde que aquelas leis estavam levando. Havia uma lei que não parecia isto, mas eles entenderam o que aquela lei estava dizendo. Ali havia uma lei que dizia que você poderia ser acusado de uma forma muito mais agressiva, seria penalizado de uma forma muito mais agressiva se você assassinasse um homossexual. E a pena seria muito maior comparada à de um heterossexual. Se você assassinar um heterossexual, a pena é tantos anos. Mas se for um homossexual, vai ser muito mais. A lei não dizia exatamente isso, mas eles subentenderam que a lei levava para isso. Ou seja, eles estavam tornando o homossexual como uma classe privilegiada, com alguma coisa melhor, mais especial. Então isso estava fugindo dos direitos humanos, e seja o que for. Isso estava errado. Esta mesma lei também estava subtendendo uma outra coisa, que não falava abertamente, mas alguns entenderam que levaria para isso e seria aplicado dessa forma. Essa lei anti-homofóbica dizia, por exemplo, que se um pastor ou um padre se recusasse a casar homossexual, ele poderia ser preso por isto. E a pena seria inafiançável de 3 a 5 anos. Se um padre, o Paulo aqui, chegasse 2 homossexuais, irmão Paulo, eu quero que você nos case. Ele se recusasse, não, isso não é mensagem, isso não é Bíblia, eu me posiciono para a Bíblia, mas você está sendo aqui preconceituoso, ele poderia ser preso. Tudo isso se essa PLC 122 aqui fosse aprovada. Ela não foi, como disse, o Senado aí arquivou, mas há um outro texto sendo redigido para substituir esse. Esse é o dia, queridos, em que nós estamos vivendo. E você sabe que uma das pautas, está sendo muito anunciado agora aí, da ONU, é de converter a homofobia, não é homofobia, mas é pedofilia, em uma doença, não é isso? Vocês estão acompanhando isso, assim? O que quer dizer isso? Você sabe. Se você repreender um pedófilo por ter abusado sexualmente de uma criança, eles dizem que você pode estar cometendo um crime por isso.
Porque se você considerar o pedófilo um doente, então ele não vai cometer um crime se ele abusar de uma criança. Ele é um doente, coitado, precisa de tratamento. E se você repreender um homofóbico por causa dessa prática, você que pode ser preso por ser incriminado sob a suspeita de ter agido de forma imparcial, intransigente ou preconceituosamente com o doente pedófilo. Isso, né? Isso está em pauta lá na ONU. É esse o dia que nós estamos vivendo. Um dia de sodomitas. Agora veja, nos nossos dias, não apenas estão se assemelhando ao mesmo tipo de fornicação, como Mombana disse ali nos dias de Sodoma, mas nós estamos nos associando ou nos assemelhando a algo ainda pior. Porque eu vou parafrasear as mesmas palavras de Cristo. Se o Mombana tivesse pregado nos dias de Sodoma a mensagem que ele pregou em nossos dias, Sodoma teria resistido até hoje. Mas ele esteve aqui, ele pregou para nós. E o mundo rejeitou tudo isto. Não é verdade? Então estamos numa condição pior que de Sodoma, queridos. Onde Mombana disse, ainda baseado nas Escrituras, que hoje os homens seriam mais amantes de si mesmos do que de Deus. Quando seus olhos se abriram, eles o conheceram, em 64. Mombana diz assim: a hora em que estamos vivendo, claro, cego da mesma maneira. Jesus disse que eles seriam assim. Os profetas disseram que seria assim: obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, desprezadores daqueles que são bons, tendo uma forma de piedade, negando o seu poder. Não foi isso que Paulo disse lá em Timóteo? Em um outro estudo que nós ministramos, nós tratamos isso aqui com rigor, com profundamente e com detalhes. Na ocasião, quando mencionamos, eu perguntei para a igreja, acho que foi lá em Santa Catarina, será que nos dias de Paulo isso aqui não era feito? Será que nos dias de Paulo não tinha ninguém ali que era obstinoso, orgulhoso, irreconciliável? Claro que sim. Então, por que os últimos dias seriam piores do que os dias de Paulo, se nos dias de Paulo já estavam fazendo essas coisas aqui? Porque Paulo estava dizendo na sua epístola que isso seria feito futuramente por cristãos, por pessoas que se diriam melhor, cristãos. Então você tem que ler aquilo que Paulo fala lá, subentendendo que é da igreja dos últimos dias, dos ungidos dos últimos dias que eles levantariam. Esses ungidos, esses cristãos, eles seriam isso. Eles seriam obstinosos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, desprezadores daqueles que são bons, tendo uma forma de piedade. É de cristãos que Paulo ali estava se referindo. É isso que tornaria os dias de hoje insuportáveis. Se fosse um incrédulo, tudo bem, você tira de letra, mas tente conviver com pessoas que se dizem crer como você e fazendo essas coisas diante de você. Mentindo, acusando você. E ainda diz crer como você? É isso que torna os dias de hoje piores do que você jamais presenciou até então. E são os dias que estamos vivendo, queridos. Mombana depois continua dizendo mais. O poder de sua ressurreição, da sua manifestação, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vive hoje para sempre para vindicar as coisas que Ele disse. Ele disse que isso ia acontecer e estamos vendo acontecer. Então veja, estou aqui apontando para você esses problemas que estão acontecendo, né? Leis que estão em pauta aí nos órgãos aí, da ONU e no nosso Senado, né, brasileiro, várias leis sendo criadas. E tudo isso, meus queridos, é um cumprimento de algo que o profeta disse que ia acontecer nesses últimos dias. Amém. Eu quero chamar aqui a atenção para você, para algo que o Mombana disse, numa mensagem, eu acho que não foi traduzida. Isso aqui foi uma profecia do Mombana. Amém? Eu quero que você ouça atentamente isto, porque isso está sendo cumprido agora. Eu quero ler para você, porque, como eu disse, o título da nossa mensagem é Reconhecendo o Dia, a Hora em que nós estamos vivendo. Então presta atenção como a Mombana disse aqui na mensagem Experiências, e guarde a data aqui, 21 de dezembro de 47. Ah, mas é 47, não é depois de 103? Eu e o irmão Paulo conversamos hoje, né? Você sabe que alguns dizem, não, abaixo de 103 não precisa ler. Então 47, por que perdemos tempo para ler? Você vai ver por que eu vou ler isso aqui para você. Porque ele é um profeta vindicado de Deus. Olha o que ele vai dizer aqui. Agora, há uma confederação de igrejas se aproximando. Já é nacional, isso já está acontecendo. Você sabe? E eles estão se confederando, eles estão se unindo, eles estão se juntando, unindo forças.
E, escute aqui, há dois grandes poderes em movimento no mundo. Você sabe o que eles são sem dizer. Há um poder que é o comunista, ou seja, o esquerdismo, o marxismo, né? Que estaria, disse Mbonga, se espalhando por toda parte, com várias das suas ferramentas para tentar ludibriar ou enganar as massas. Essas coisas que nós falamos agora, como ideologia de gênero, essa pauta da ONU, de considerar pedofilia uma doença, tudo isso, queridos, faz parte das ideologias esquerdistas do comunismo, que o profeta disse que era um poder que se levantaria nesses últimos dias. Tudo isso faz parte disso. Isso iria agraçar, isso ia crescer, isso ia aumentar. E nós estamos vendo isso de todas as formas. Eles, por mais que eles sejam vencidos em algumas áreas, eles tentam de alguma forma se levantar em outras áreas. Você sabe quando a União Soviética arruinou, acabou, quando o comunismo ali acabou, o sistema ali faliu, eles criaram uma outra forma, os comunistas que estão criando outro meio de tentar de crescer, de ganhar as massas, de mover a sua cultura. E uma das formas que eles encontraram é através de um sistema aí que eles criaram, intitulado Foro de São Paulo. Você já ouviu falar disso? Eles tiveram uma reunião recente esse ano, foi ali em Cuba. É a forma como o comunismo está se esforçando para poder se graçar. Não, mas o comunismo acabou na União Soviética. Não, nós não estamos mortos, estamos muito vivos. Foi o Foro de São Paulo, por exemplo, que conseguiu eleger ali Chávez, lá na Venezuela. E veja como a Venezuela está agora. Então o profeta aqui está dizendo, há um poder que está crescendo. Um é o comunismo. Ele vai dizer, e o outro é o catolicismo. O catolicismo e o comunismo se unindo. Esses dois grandes poderes. Quando você lê que uma banda dizendo, ou ouvir uma banda dizendo catolicismo, você tem que ir um pouco mais adiante. Ele está falando aqui do quê? Do romanismo, da Babilônia, que ele disse, fuja disso. O romanismo na forma de sistemas humanos para organizar o homem, para limitar o homem, para escravizar o homem, dizendo até mesmo para ministros dizendo para outros ministros, atue dessa forma. Como alguns ministros me escreveram, alguns estão muito preocupados, ministros da África me escrevam, o que eu tenho que fazer? Porque estão dizendo que eu tenho que fazer isso, eu tenho que ouvir apenas a mensagem lá que é pregada em tal lugar. Eu disse, irmão, a igreja é soberana, se ele escolhe um pastor para pregar, ele tem essa responsabilidade, que a igreja aceitou e confiou a ele tem que pregar. Ninguém deve outorgar ou dar ordens para o ministro, dizer, não, sente e apenas ouça uma fita. Isso é errado. Nenhum homem pode exercer autoridade sobre outro homem. Isso é o quê? Isso é o nicolaísmo, que é filho, é remanescente aí do catolicismo, do romanismo, que iria agraçar, que iria crescer. E o profeta disse, o comunismo e esse romanismo seriam dois poderes que estariam crescendo e que estariam unindo forças. Aí ele vai dizer mais, um contra Cristo, o outro, a Igreja Católica, esses dois poderes estão se unindo. Cada pessoa no mundo terá a obrigação de tomar partido de um ou de outro. Você vai ter que acabar cedendo a essas pautas deles. Então, isso tudo aqui é profético ou não é, meus queridos? Estamos vendo isso se cumprir ou não? O comunismo e o catolicismo se unindo, mas de onde? Como que o profeta vai dizer isso? Isso aconteceu. Em 62 foi criado o Concílio Vaticano II. Estude, Papa João XXIII, eu creio que foi o Papa do Concílio. Ele foi considerado como um Papa progressista. Ele permitiu que os ideais do esquerdismo, do comunismo, se infiltrassem ali. O concílio ecumênico ali de Roma estava paralelo ao esquerdismo. Dois poderes que o profeta disse, lá em 47, e queriam crescer e engraçar. E estamos vendo isso acontecer. Amém? Amém. Em 49 vai dizer a mesma coisa, a deidade de Jesus Cristo. As trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando como uma grande sombra, está por toda parte. Está nas nossas escolas, no nosso trabalho, nas redes sociais, na imprensa, na mídia, na política, em toda parte, meus queridos. Isso é profético ou não é?
É uma sombra que está nos rodeando. E então, outra vez, eu quero que você note uma outra coisa, um dos cumprimentos. Essas pessoas que são formais, nessas igrejas formais, estão se levantando contra o movimento, e a Bíblia diz que eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela, dos tais afasta-te. E eles estão tomando a sua posição firme. O comunismo está tomando a sua posição firme. Sim, estamos vendo isso hoje. Mas, louvado seja Deus, irmã Brana, o Espírito Santo está tomando a sua posição firme também. Como? De que maneira, irmã Brana? Sim, quando o inimigo chegar com uma torrente de água, então eu arvorarei uma bandeira contra ele. Isso mesmo, a igreja tomou a sua posição firme. Eu quero dizer, a igreja do Espírito Santo. Amém. Então, ainda que o comunismo, ainda que o romanismo esteja tomando a sua posição firme, a igreja de Cristo também está tomando a sua posição firme aqui. Amém. Ela está chegando à maturidade, está chegando ao entendimento que as outras eras nunca jamais teve. Está tomando posição firme, mas é a igreja daqui do Espírito Santo. Amém. Para confrontar esses poderes. Então, veja, nós estamos vivendo realmente em uma era enganosa, mas você sabe disso. Mas a Humana disse que essa era é a pior de todas as eras. Verdadeiramente essa é a era mais enganosa que nós estamos vivendo. Porém, nada poderia confundir as pessoas ainda mais do que a teologia dos falsos ministros, dos falsos profetas, porque eles são instruídos, eles são entendidos, eles são conhecedores das Escrituras. Nada pode confundir mais um povo do que isso. Principalmente aqueles que até usam até de sinais, não é verdade? Sinais, prodígios, maravilhas, que tentam convencer que o que eles ensinam ali é a palavra de Deus. Quando o profeta disse, não olhe para os sinais, olhe para a voz que acompanha o sinal. Faça o teste da palavra. No entanto, embora isso acontecesse, a Mamãe disse, os eleitos, a igreja do Espírito Santo que toma a sua posição firme, não vai ser confundido com essas coisas. A mensagem de Deus desta era maligna. De todas as eras de engano, desde o jardim do Éden até o fim, nunca houve uma era tão enganosa quanto essa era. Olha de onde o profeta vem, desde o jardim do Éden. Nada se compara com o que vivemos hoje. Os falsos profetas se levantarão e mostrarão sinais e maravilhas, se possível, para enganar os próprios eleitos. Vê? Agora, apenas igrejas frias, formais, engomadas, assim por diante, de teologia feita pelo homem, isso não funcionaria. Os eleitos nunca prestariam atenção a isso. Se você é eleito, você até pode se deixar confundir-se por algum tempo. Mas se você é eleito, há uma hora que você tem que romper com a Babilônia. Fugir daquelas paredes que escravizam. Mas é quase como a coisa real. Apenas deixe uma palavra de fora, e isso é tudo que você precisa fazer. Cristãos, em todo lugar, prestem atenção à hora em que estamos vivendo. Marque e leia e ouça atentamente. Você está sendo alertado, você está sendo despertado pela Bíblia, pela mensagem da hora que estamos vivendo. Amém. Então, nós devemos prestar atenção porque existem muitos clarões aí, luzes intermitentes aí, que parecem ser da palavra, da Bíblia, ou até a própria mensagem, mas que não são. E foi o que os sábios homens do Sinédrio fizeram quando eles receberam Cristo, porque para combater a Cristo eles usaram a sua própria doutrina, o seu próprio razoamento, a sua própria teologia. E nós já nos inteiramos que aquele mesmo Espírito estaria fazendo a mesma coisa aqui em nossos dias, com a diferença de que agora, ao invés de crucificarem o Cristo na carne, o que eles estão crucificando? A palavra. Verdade. Aqueles que crucificaram o Cristo na carne, se eles se arrependessem, eles poderiam voltar atrás e ser restaurados. Mas hoje, se alguém crucificar a palavra, não há perdão, não há como voltar atrás. Amém? Havia um perdão para aqueles que crucificaram a carne e depois se arrependessem, que crucificaram a carne do Cristo. Mas os que crucificam hoje Cristo na forma da sua palavra vindicada neste dia, não há mais como converter-se. Porque eles estão combatendo a quem? A você que prega isso aqui, que dá testemunho disso? Não, estão combatendo ao próprio Deus, ao próprio Espírito Santo, estão pecando contra o Espírito Santo.
o maior que Salomão está aqui. Então eles chamaram o Espírito de Deus de um espírito imundo. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier e se manifestar, ele está fazendo isso aqui. Não é isto? A mensagem é isso, para dizer para você que ele está aqui. Então aqueles que se levantam contra isto, né, ele fará as mesmas coisas que ele fez. E uma palavra contra isso seria imperdoável. Então veja a hora em que estamos vivendo. Amém. Então, nesse dia que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a mensagem sendo assassinada. Sendo assassinada por credos, por dogmas, pelo sistema dos homens. Quero ler aqui outra mensagem, reconhecendo o seu dia, a sua mensagem. Jesus era aquela promessa da Escritura, vindicada à mulher, ou ele foi a interpretação. Jesus era a interpretação da Escritura, sua própria vida interpretou a Escritura. Você não vê a mensagem da hora hoje? Você consegue reconhecer onde nós estamos? A mensagem da Escritura interpreta por si mesma você a hora em que nós estamos vivendo. Esta é a interpretação. Jesus disse a Israel, se tu tivesse somente reconhecido o teu dia, mas eles não reconheceram. E nem hoje estão. Ele chorou, ele olhou para baixo, enfim. Mas o que foi que você fez? Você matou os profetas. Né? Eu queria ter estado aqui como uma galinha que tenta juntar seus pintainhos, mas vocês não quiseram me dar ouvidos. Ao invés de me ouvir, o que vocês têm feito? O que vocês sempre fizeram? Vocês mataram a palavra, vocês assassinaram a palavra. Vocês mataram os profetas que eu enviei. Vocês os assassinaram. E as mensagens que têm sido enviadas para as igrejas hoje têm sido assassinadas pelos dogmas denominacionais. A Escritura tem sido assassinada pelos seus dogmas. Até a mensagem, na sua pureza, tem sido assassinada por aqueles que acham que ao fazer isso estão prestando um culto, um serviço a Deus. Porque o profeta disse, homens sinceros, zelosos, interpretariam mal o mensageiro esta mensagem. Jesus disse, tu tivesses conhecido o seu dia, porém isso está diante demais agora, é tarde demais agora. É assim que é com as igrejas, disse o Mambrana. Então veja, esta mensagem realmente, ela está velada até o dia de hoje. Como foi no dia de Jesus em carne, e está sendo até hoje ainda velada. Mas para quem? Para os não eleitos. Não é para a igreja. A igreja é esclarecida, a igreja, o Espírito Santo está tomando essa posição firme, mas há aqueles que não são eleitos e eles são endurecidos. Mambrana disse que no dia de Jesus não faltou homens bons, instruídos, mas que eram cegos. Não nos falta hoje bons líderes com boa instrução, com bom espírito até de administrar suas igrejas, seus tabernáculos, e até consegue fazer um bom trabalho, adquirir muitos membros, um grande sistema, mas eles estão tão cegos para muitas coisas como foram aqueles líderes do dia de Jesus. Essa mensagem, portanto, é somente para quem, meus queridos? Para aqueles que nasceram de novo. Amém. Para aqueles que realmente foram eleitos para a vida eterna. Mensagem de Mambrana, a notícia de última hora mais importante da história. Nem todos os homens podem receber isso. Isso está escondido aos olhos do mundo e é insensato para eles. Mas para aqueles que são nascidos e eleitos para a vida eterna, eles creem nisso. Amém. Nós vemos a hora em que estamos vivendo. Vamos em frente. Lembrando disso, que temos algo atrás de nós. Jesus disse, quando ele enviou seus discípulos, todo o poder nos céus e na terra é dado a mim. Claro, isso está atrás de nós. O quê? Para cada promessa que ele fez. Porque todo o poder é dado a ele. O Pai deu todo o poder ao Filho. E tudo o que está no céu, todo o poder no céu pertence a mim, disse Jesus. E eu estou convosco, então há algo para te apoiar. Então, ele nos prometeu dar a vida eterna. Ele está aqui para apoiar isso e te dar a vida eterna. Amém. Ele prometeu te dar cura divina. Há um poder atrás dessa promessa para vindicar e dar a você a cura divina. Amém. Há um poder atrás para respaldar isso. Ele diz na sua palavra que ele supriria todas as vossas necessidades. Eu disse isso. Há um poder atrás dessa promessa para cumprir isso na tua vida, se você é um eleito para receber isso. Agora veja, Paulo disse que a evidência da perdição seria o quê? Aqueles que seriam endurecidos pela palavra, que não receberiam. 2 Timóteo 4,3. Mas se ainda nosso evangelho está encoberto para alguns, é para quem? É para os que se perdem que está encoberto. Então veja, nós estamos vivendo nesses últimos dias. Essa é a hora que estamos vivendo.
Enquanto há um tempo de cegueira entre muitos aí que se dizem cristãos, porque a palavra diz que seria assim nos últimos dias, o Rambam nos disse que esse é o dia em que nós estaríamos experimentando um grau de maturidade que a igreja até então não havia experimentado. Então, se há um pós, um contra aí, há algo a favor para nós, para a igreja do Espírito Santo que se posiciona firmemente. Há um povo sendo esclarecido, há um povo sendo amadurecido para dar testemunho. Cristo ainda tem suas testemunhas em meio a toda essa corrupção, esse poder do comunismo, do esquerdismo, do romanismo, graçando, como eu disse, crescendo e se multiplicando. Ainda há um povo fiel se posicionando. Amém? Amém? Mensagem paradoxo, não temos traduzido essa. Hoje, nesta era em que estamos vivendo agora, há uma árvore noiva surgindo, vê? Verdadeiramente a árvore surgiu, e eles estão, tão logo eles se organizaram, eles não puderam dar mais um passo adiante. E o que acontece? Eles organizam e saem para este ramo, e então o ramo é podado, de acordo com João 15. Eles podam. Eles nunca mais foram usados. Mas no coração daquela árvore vem o fruto, bem no topo. Quando a árvore está totalmente amadurecida, não pode ir mais longe, bem no topo. A última era da igreja está aqui. Ela chegou à plena maturidade. A igreja está chegando à sua maturidade. Esta é a hora que estamos vivendo. E por que isso? Porque nós temos recebido esta mensagem. E, como disse o Mambai, alguns estão entendendo. Faça, aplique, pergunte. Alguns não entendem. Mas eu quero crer que você que já está fazendo a diferença. Amém? Amém? Você está sendo instruído aqui pela mensagem, pelo profeta, né, pelo seu ministério. Como você faz para entender isto? Compreender os dias que estamos vivendo. Enquanto alguns estão confusos, você hoje sabe dizer o que é esta mensagem. Amém. Então, essa é a era em que a igreja tem que chegar à sua plena maturidade. Portanto, se ela não apenas ouve a palavra, mas ela pratica a palavra e dá testemunho dessa palavra, então o próprio Cristo vai se revelar através desse povo, através dessa árvore noiva, como disse o irmão Branham. Você vai fazer as mesmas obras que ele fez. Você vai ter o mesmo caráter que ele teve. Você vai ter a mesma personalidade, você vai ter a mesma índole. Você vai fazer as mesmas coisas que ele fez, você vai pensar como ele pensou, você vai falar como ele falou, você vai viver como ele viveu. Mas aqueles que ouvem e não praticam são aqueles que até podem se parecer para você cristãos, mas eles não vivem e não atuam como cristãos. E para alguém atuar como cristão, é preciso, como eu disse lá no início, que o próprio Cristo esteja em você. Não é você fazendo boas obras que vai te tornar santo, mas o Deus santo em você, que vai tornar você santo e as suas obras santas. Então, esta é a hora que nós estamos vivendo. Rambam disse que Cristo está chegando a uma unidade com a sua igreja. Estamos vendo um povo sendo desprezado e sendo ignorado. Mas, ao mesmo tempo que este povo é ignorado, eles são ignorados por alguém que tem ignorado e desprezado a palavra. Mas há um pequeno grupo que está recebendo essa mensagem, que está recebendo essa palavra, e o que nós estamos vendo nesta hora, uma banda disse que é o quê? É Cristo outra vez se unindo agora à sua igreja com a mesma mensagem pentecostal original. Amém. A sua palavra está sendo entronizada entre nós, entre os filhos de Deus, ao ponto que eles mesmos se tornam essa palavra. Você vai muito além de apenas confessar a palavra. Eu entendo esta questão doutrinária, eu sei disso, eu tenho domínio sobre isso. Você é muito mais, você vai dar um passo além disso. Você não apenas vai ter essa palavra na tua mente, no teu coração. Você vai ser esta palavra. Verdade. O que Cristo é, nós somos, você é. E tudo que nós somos, Cristo é. Esse é o dia que agora estamos vivendo. Cristo está se tornando a igreja, e a igreja agora está se tornando Cristo. Amém. Essa é a igreja que está caminhando para a maturidade. Amém? Foi uma banda que disse isso. O tempo da unidade e o sinal. Mensagem pregada em 63. Aqui uma banda diz assim: o que ele disse em Malaquias 4, eu que restauraria. Restaurar de volta a fé pentecostal original, de volta ao povo, com a mesma mensagem pentecostal. O mesmo sinal pentecostal. A mesma evidência pentecostal.
O mesmo Deus, o mesmo poder, o mesmo ensinamento, tudo exatamente com a vindicação da mesma coluna de fogo que atingiu Saul na estrada para Damasco, está entre nós hoje, fazendo as mesmas coisas que ele fez naquele dia. Unindo. Vemos as nações se unindo, vemos o mundo se unindo, vemos os dois poderes crescendo aí, o romanismo e o esquerdismo, o comunismo se unindo e se juntando. Vemos tudo isso, vemos esse povo aí se unindo, é verdade, estamos vendo. Vemos as igrejas se unindo nos concílios, mas nós também vemos o quê? Vemos a noiva se unindo, unindo-se à palavra. Amém, graças a Deus. Por que isso? Porque a palavra é Deus. Amém. E como o noivo sendo a palavra e a noiva sendo o ouvinte da palavra, você está ouvindo hoje a palavra? Você está se unindo a ela, você está se unindo ao noivo. Eles se reúnem em uma união com U maiúsculo. Né? Eles se unem como um casamento, veja, eles estão se preparando para o casamento, eles se tornam um. A palavra agora se torna você, e você se torna a palavra. Amém. Essa é a era que nós estamos vivendo, para a noiva. Né? Jesus disse, naquele dia sabereis, tudo que é o Pai eu sou, e tudo que eu sou você é, e tudo que você é eu sou. Amém. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai. Tratamos um pouco sobre isso ontem lá em Curitiba. O Pai em mim e em vós em mim. Vê? Naquele dia. Que dia é este? Este dia. Agora, nós descobrimos os grandes mistérios ocultos de Deus sendo revelados. Então, essa mensagem que está sendo revelada para nós, esses mistérios que estavam ocultos, é que está fazendo com que nós nos aproximemos de Cristo de tal forma hoje, numa unidade, em que nós não apenas vamos ter um conhecimento renovado da Bíblia, da mensagem, nós vamos ser esta mensagem, nós vamos ser esta Bíblia. Amém. Você vai ser Cristo, Cristo vai ser você. Amém. Então, o que nos une essa palavra é o quê? Esses mistérios aqui, que o profeta disse que estariam sendo revelados. Mas veja, ele disse aqui, né? Ele veio, Cristo está aqui, amém, na forma do Espírito Santo, se revelando a nós para restaurar o quê? A mesma mensagem pentecostal, a mesma fé pentecostal, a mesma evidência, o mesmo sinal, a mesma mensagem pentecostal. Mas alguns podem ouvir isso e entender, o que é isso? Quer dizer que eu vou ter que ser pentecostal? Sabe, alguns não conseguem entender o William Branham. Será que ela disse o que eu estava falando? Vou citar uma outra palavra para você entender o que ele estava falando aqui. Restaurando o que do Pentecostes? A era da igreja de Sardes, não temos traduzida. 9 de dezembro de 60. Quando eu digo Pentecostes, isso não significa a organização do dia aí pentecostal que se organizou, que se dividiu, né? Em que estamos vivendo. Isso é tão culpado quanto o resto deles. Mas eu quero dizer, o verdadeiro Pentecostes, o verdadeiro Espírito de Deus com a doutrina original, ele veio para restaurar isto. Com as bênçãos originais, com os nomes originais, com tudo exatamente do jeito que começou no princípio, como foi através da Bíblia. Agora vamos, queridos, já partindo aqui para o encerramento dessa pequena palestra que estamos tendo aqui. Ao mesmo tempo que estamos progredindo e crescendo, há uma igreja amadurecendo, nós temos que entender isto. Nós citamos vários problemas que estão acontecendo entre ministros que não conseguem entender a mensagem, que não conseguem sequer criar um resumo em poucas palavras do que é a mensagem. Temos visto esses vários problemas, mas ao mesmo tempo temos dito, há ainda assim uma igreja progredindo, há uma igreja avançando que está chegando a uma unidade com a palavra. Há um povo dando esse testemunho. Mas há um povo que não consegue crescer, que não consegue amadurecer. Rubena disse na mensagem gafanhoto, locusta, pulgão, a igreja está se movendo muito devagar para a hora que estamos vivendo. Está prometido nesse dia a ela atingir um grau de maturidade que ela nunca atingiu. Mas ao invés de todos se dedicarem então a isso, o profeta ao mesmo tempo diz, há uma coisa estranha acontecendo, alguns não conseguem avançar, então ele diz aqui, há algo radicalmente errado. Cabe a nós esse dia, na próxima vinda do Senhor, sentar e estudar isso e ver o que está errado e encontrar a causa. Você nunca encontrará uma cura até que você encontre a causa. Agora, e o que é a causa? Uma outra mensagem vai dizer para você, quando você se coloca na palavra, quando você se coloca no caminho de Deus, quando você deixa a tua vontade
prevalecer contra a vontade de Deus para você. Quando os teus arrazoamentos prevalecem contra a palavra de Deus e a instrução de Deus e da sua palavra. Quando você deixa o teu parecer, os teus arrazoamentos assumirem o lugar da palavra de Deus, que deveria te dar os verdadeiros arrazoamentos que você deveria ter, os verdadeiros pensamentos que você deveria cultivar. Na mensagem Entenda no Espírito, ele disse: você só tem que tirar a sua incredulidade do caminho. É isso que está impedindo alguns de crescerem. Se estamos numa era em que a igreja deveria atingir a maturidade, nós perguntamos, por que alguns não estão atingindo? Essa é a era para a maturidade. Mas por que alguns não estão conseguindo? Por que essa letargia? Por que alguns estão tão devagar? Aqui então o profeta está dizendo, apenas tira a incredulidade do caminho. Essa é a visão. Eu digo no nome do Senhor, da mesma maneira como Eliseu disse naquele dia, assim diz o Senhor, tire a sua incredulidade do caminho. Veja o que vai acontecer. Tire os seus sistemas do caminho. Observe que o avivamento vai atingir. Se tirarmos nossos sistemas do caminho, tirarmos nossas próprias ideias do caminho, a rocha já está ferida. A única coisa que temos que fazer é simplesmente tirar as coisas do caminho e deixá-la fluir. Você quer ver as pessoas sendo curadas? Você quer se curar? Apenas tire as dúvidas do caminho e então veja o que acontece. Isso fluirá como um rio. Amém? Amém. Então, está havendo uma letargia, como eu disse. E as bênçãos de muitos estão até sendo prorrogada. Como foi também com Moisés, porque na mensagem do terceiro Êxodo, Umbanda disse que por 40 anos foi prorrogado lá a bênção de Israel, quando teve que peregrinar no deserto, até que ele pudesse adentrar na terra prometida. Era para eles terem entrado tão logo eles atravessaram o Mar Vermelho e cruzaram aquele deserto. Mas eles deixaram a incredulidade assumir o lugar da palavra de Deus. Então o profeta usou essa palavra aqui. Né? As bênçãos daquele povo foi prorrogado. E trazendo para os dias de hoje, nós temos visto isso. Infelizmente, a maturidade que muitos filhos de Deus deveriam ter agora está sendo prorrogada de alguma forma. Talvez porque estão se deixando ser conduzidos, liderados por um ministério errado. Eles poderiam ali estar crescendo, avançando, mas porque estão vindo alguma coisa que não está correta, eles ficam ali marchando, passam no mesmo lugar. Esse é o mal desse dia. Você tem que entender o dia que estamos vivendo. Era para toda a igreja que confessa a mensagem estar progredindo e avançando e atingindo aquele grau de maturidade que agora é para ela, isso é dela. Mas alguns estão prorrogando isto. Não estão avançando. Então, a hora que estamos vivendo é de mais maturidade, mas se nós rejeitarmos algo dessa mensagem, nós estaremos prorrogando em nossas vidas essa maturidade que Deus quer que nós alcancemos. Vou citar aqui algo que uma banda falou com respeito a Moisés. Na mensagem, este grande servo Moisés. Ele disse, Moisés estava lá esperando, estava lá. O que ele fez? Ele passou a trabalhar para o seu sogro Jetro, e ele estava pastoreando suas ovelhas no lugar deserto. Existe um quadro perfeito aqui perante nós esta noite, de um crente fora da comunhão com Deus. Lá estava ele, sem comunhão. Nenhuma coisa naqueles 40 anos foi falada do que Deus fez por ele, ou de qualquer maneira, qualquer sobrenatural. Ele estava fora da comunhão. Que declaração mais perturbadora. E você sabe quem foi Moisés? Um profeta vindicado. Amém. Mas mesmo sendo um profeta vindicado, o Umbanda aqui diz, por 40 anos, Deus não pôde fazer nada na vida dele. Ele não pôde amadurecer, não pôde crescer, Deus não pôde usá-lo. Por que isso? Porque ele estava sem comunhão. Então, alguns podem ser filhos de Deus genuínos, mas se eles estiverem tendo comunhão com uma falsa doutrina, com uma falsa mensagem, eles não vão conseguir avançar, não vão conseguir progredir, não vão conseguir chegar à sua maturidade. Eu quero dizer para você que há muitos filhos de Deus genuínos que estão nessa condição, queridos. Exatamente como Moisés. Mesmo sendo um profeta vindicado, genuíno por Deus, nem ele escapou. Ele não estava progredindo, não estava amadurecendo. Não estava tendo comunhão com Deus. E agora ele diz, e quando a igreja fica fora da comunhão com Deus,
os milagres cessam. Os sinais e prodígios cessam, os avivamentos cessam. Deus simplesmente sai direto para fora quando você sai da comunhão. A coisa a fazer, então, é manter o amor de Deus em seu coração. Manter a comunhão com Ele. E Ele acrescentará essas coisas. Vai te dar a você maturidade, vai te dar cura divina, vai te dar poder, vai te dar dons, vai te dar autoridade. Amém. Vai te dar essas coisas exatamente enquanto amadurecemos. Você não pensa assim? Então Moisés, fora da comunhão, sem comunhão, lá fora, em um país estranho, entre estranhos, e não seu próprio povo, as pessoas lá eram etíopes, ele era judeu, e lá, completamente fora do alcance de Deus, aparentemente, e Deus o tempo todo sabendo que não importa quanta confusão que o homem faça fora do programa de Deus, Deus endireitará isso. Porque ele era um filho de Deus, um profeta de Deus, uma hora Deus teve que endireitar. Eu quero crer, queridos, que não importa o tempo que alguém fica aí prorrogando a sua maturidade, se é um filho de Deus, Deus uma hora vai ter que endireitar isso. Amém. Eu estava nessa condição anos atrás. Eu estava dando ouvidos a uma doutrina errada, eu não estava amadurecendo, não estava progredindo, não estava avançando, eu estava prorrogando o meu amadurecimento. Mas o que Deus fez? Ele veio aqui e endireitou isto. Amém. Deus endireitou muitas das nossas vidas, que você que está aqui, alguns que estamos ouvindo agora, Deus ainda está endireitando. Mas você tem que tomar um passo, e o passo é deixar toda incredulidade, dê uma chance para Deus, receba a sua palavra, não duvide, não questione, não critique, porque você pode estar pecando contra o Espírito Santo. Mesmo com todo o conhecimento que você diz que você pode ter. Então, queridos, se estamos nessa era, o tema é esse, o dia que estamos vivendo, e se nesse tempo que agora estamos vivendo, estamos chegando a uma maturidade, o que nos resta então agora? É só arrebatamento. Amém. É só o que resta para nós. A fé do arrebatamento já está conosco nas fitas, na mensagem do William Branham, o profeta vindicado, nós cremos e nós estamos progredindo, nós estamos crescendo, estamos caminhando para o amadurecimento. Tudo que temos que fazer é isso que o profeta aqui nos diz. Tenha o amor de Deus no teu coração. Ama o teu próximo, sujeita o teu próximo como superior a si mesmo. Né? Seja humilde, sirva o teu próximo. Né? Mensagem deixando escapar a pressão. Cada era da igreja, cada estrela, cada ministro, através da era da igreja, cada anjo para cada igreja, fez a sua manifestação. E você sabia que esta era da igreja era a única era da igreja em que Jesus foi expulso de sua igreja e se encontrou batendo na porta, tentando voltar à era da igreja de Laodiceia? Ele está batendo e deixaram de fora. Você não vê a hora em que estamos vivendo? Não só com as denominações, mas também entre aqueles que dizem crer nessa mensagem. Veja onde estamos vivendo, amigos. Qual é o problema com as pessoas? Você não pode ver que estamos no tempo do fim? Sim, queridos, estamos no tempo do fim. Está tudo acabado. A próxima coisa será uma varredura que reunirá um pequeno grupo. É um pequeno grupo. É um pequeno grupo lá em Cardoso Moreira, um pequeno grupo em Jundiaí, um pequeno grupo em Cisco Murato, um pequeno grupo em Viamão, em todos os lugares. São pequenos grupos. E um dia ele vai reunir esse pequeno grupo. Em um mês ou algo assim, ela terá ido embora. Então, logo ela estiver reunida. Bem, nós estamos no fim. Não resta esperança em lugar nenhum. Corra para Cristo pessoal. Amém. Então, veja, esse é o dia em que nós estamos vivendo. E a noiva reconhece esse dia em que ela está vivendo. Esta é a hora em que Deus tem descido, tem vindicado uma mensagem para capacitar uma noiva para se unir ao Cristo e para ser um com Cristo e ser a palavra. E Cristo ser essa igreja, Cristo ser essa noiva. Enquanto alguns estão cegos para o que Deus está fazendo, a noiva reconhece o dia em que ela está vivendo. Amém? Eu leio essa mensagem aqui e encerro. A intermitente luz vermelha. As igrejas estão procurando membros, mas Deus está procurando santos nascidos de novo. Amém. Graças a Deus. Nascidos de novo do Deus vivo, que brilharão como as estrelas. Que Deus nos ajude a sermos honestos e dizer a verdade e o que Jesus Cristo disse. Mas este é o dia em que estamos vivendo. Estes são os sinais
que Jesus disse que seriam, e nós os vemos bem na nossa frente. Amém? Diga graça a Deus. Graças a Deus. Amém. Se coloca de pé, vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo curto que tivemos para relembrar esses dias difíceis que estamos vivendo e que, conforme disse o teu profeta, temos que examinar as Escrituras para poder entender. Muitos estão passando por alto essas coisas, Senhor. Teu profeta profetizou anos que acontecesse, que um grande poder se uniria a um outro poder, o romanismo com o comunismo, e estamos vendo isso, Senhor, se graçando como uma sombra negra, como diz o teu profeta, por toda parte. Mas o teu profeta disse que a noiva conseguiria discernir isto, mas teria o discernimento para fugir dessas coisas, para fugir da credulidade. Pai, nós te pedimos humildemente para que tu continue a iluminar os olhos dos nossos corações, para que nós possamos, Senhor, nos posicionar pelo aquilo que é o correto e verdadeiro. E nesse instante, com base em tantas coisas que ouvimos aqui, chamamos a atenção para este problema que o teu profeta apontou, dessa prorrogação da bênção, Senhor. Se há alguma coisa na minha vida, na vida de algum irmão que está aqui, que está prorrogando algo, tu tem algo para dar para ele. Tu tem uma bênção, uma vitória para dar para uma filha tua, para um filho teu. Mas talvez alguma coisa que está no meio entre ele e tu, Pai, e a tua palavra. Que eles possam remover isso do caminho. Que eles possam remover os seus eus do caminho, para que tu possas se manifestar em grande poder e maravilha e graça e misericórdia. Queremos, Senhor, que não haja nenhuma prorrogação, mas que nossas bênçãos sejam outorgadas a nós e que tomemos posse disso e que sejamos vitoriosos. Se há um povo que não está entendendo, que está cego, porque teu profeta diz e a Escritura diz, foram postos para isso, para não entender, estão cegados por causa disso. Há um povo que está aqui sendo esclarecido, que está recebendo a tua revelação. Pai querido, ajude-nos, Senhor, a realmente viver esta palavra, a viver a mensagem, Senhor, a dar testemunho dela. Nós não conseguimos, Senhor, nós admitimos isso. Não há nenhum hipócrita aqui, diante da tua presença. A tua palavra diz que não há nenhum justo diante da tua presença. Senhor, nós somos sinceros agora diante de ti e da quando for que está diante do nosso meio agora. Nós não damos conta de viver esta mensagem se tu não estiver em nós e viver esta mensagem por nós. Mas se nós abrirmos espaço para ti, Senhor, nós cremos que nós seremos esta mensagem. Tu estarás conosco como tu prometeu. Ele disse, naquele dia eu estarei em vós e vós estareis em mim. Senhor, faça isso em nós. Queremos viver a tua palavra, queremos ser vitoriosos. Oh, Senhor, o inimigo quer nos escravizar, o inimigo quer nos humilhar e muitas vezes falhamos e fomos humilhados, mas, Senhor, se há algum filho aqui, Senhor, sendo humilhado, que tu conceda vitória a ele nesta noite. Que hoje se posicione, Senhor, e servir a ti, a tua palavra. Que eles possam dar realmente testemunho da tua palavra, Pai. Que isso realmente seja vida que vá além de teorias, que vá além de intelectos, que vá além da letra, mas que o espírito da letra esteja agora irradiando suas vidas e seu ser. Ai, quando isso acontece, Senhor, nós somos vitoriosos. Nossas famílias são vitoriosas. Onde quer que formos, Senhor, a tua glória estará lá e a luz vai irradiar e espantar todas as trevas. Então, Senhor, se o inimigo nos perturba, mesmo em sonhos, Senhor, que tu esteja lá conosco. Que os teus anjos estejam nos guardando, Senhor. Porque se somos testemunhos da tua palavra, precisamos do teu resguardo, Pai. E a tua palavra diz que tu estaria à frente com a tua glória, nos guardando na nossa retaguarda também. Diante da nossa face, tu estaria conosco. Então, Senhor, guarda-nos. Enquanto estamos aqui nos esforçando a nos posicionar por ti, guarda-nos. Guarda esse pequeno povo que aqui está buscando a ti e servir a ti e testemunhar de ti. Nós te pedimos isso, Pai, e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Antes de passar a palavra para o irmão Paulo, eu quero me despedir aqui dos irmãos e dizer mais uma vez que eu estou feliz de ter tido esse tempo aqui com os irmãos. E juntos aqui testemunharmos essa fé que não é minha, não é do irmão Paulo, é de todos nós, é de Deus. A fé que vem de Deus realmente é a fé que vence o mundo, porque não vem de nós. Amém? Deus vos abençoe e a mensagem foi dada. Estou aqui para servir a vocês. Amém? Estou aqui à sua disposição.
Deus vos abençoe, queridos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu tinha dito para o irmão Diógenes que essa é a primeira vez de muitas que ele vai vir aqui. Amém. Amém. Porque a igreja não é minha. Se a igreja não é minha, a doutrina não é minha. A doutrina não era de Jesus. Era dele, porque quando você tem a revelação, aquilo passa a ser seu. Mas ele estava dando ênfase ao Pai, colocando o Pai em primeiro lugar. A doutrina que eu vos prego não é minha. Então, a palavra que o irmão Jorge trouxe para nós hoje foi muito gratificante. Amém. Amém? Amém. E o tempo que estamos vivendo. O William Branham disse, o homem louva a Deus pelo que ele fez, pelo que ele vai fazer, e não vê o que ele está fazendo. Deus está fazendo alguma coisa agora. Mas para você entender, você tem que estar no tempo de Deus. Você tem que estar no tempo dele. Quando você perde o mensageiro, você perde Cristo. Você perde Cristo. Aqueles homens lá atrás, eles perderam o mensageiro enviado pela última era que eles estavam vivendo, que era João Batista. Jesus nem precisava dar satisfação para eles, porque eles perderam Jesus. Quando você perde o mensageiro, você perde Jesus. E os homens de hoje não estão com Jesus porque perderam a mensagem, o mensageiro. Então que Deus abençoe o irmão de hoje pela palavra que ele trouxe. Amém. Esse culto, creio que vai estar na mão de vocês. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Os apóstolos tiveram a verdadeira revelação, porque eles ouviram no original. Ouviram o Pai falando através do Filho. E eu creio que hoje não foi diferente. Hoje não foi diferente. Amém? Amém. Está terminado, irmãos. Abracem uns aos outros. E que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém? Amém. Prometem orar pelo irmão Diógenes? Amém. Que Deus vos abençoe. Está terminado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.